Olá, meu nome é Maria Clara Bezerra, sou terapeuta ocupacional há mais de 14 anos, mãe de 4 filhos, moro no Canadá. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o medo, né? Crianças que são medrosas, crianças que são extremamente apegadas aos pais, mas não no bom sentido da palavra, né? Crianças que muitas vezes saem de casa e não conseguem conviver com outras crianças que ficam muito próximas aos pais, demoram a conseguir se sentir à vontade longe deles, né? E que a gente escuta bastante pessoas considerarem isso ok e falarem como se isso fosse algo, inclusive, positivo, né? E considerarem a criança tímida. Mas, na verdade, é um risco que se corre. Por quê? Porque, de uma forma geral, dentro do desenvolvimento infantil, a criança precisa se sentir segura com os pais e consigo mesmo, para que, sabendo que eles estão ali, confiando na proteção à distância deles, se sinta à vontade o suficiente para explorar o ambiente, para investigar as brincadeiras, para conviver com as outras crianças e ter uma iniciativa social, que a gente diria, né? Sem isso, pode haver alguma coisa aí. As crianças, né, a partir dos 2 anos, é parte do desenvolvimento que elas se interessem pelo mundo ao redor, que elas observem as outras crianças, mesmo que elas não necessariamente brinquem com outras crianças, elas se interessam por esse mundo, elas observam o que acontece ao seu redor, elas absorvem essas observações e elas transferem isso para a própria brincadeira. Para que tudo isso aconteça, a criança precisa ter um mínimo de segurança em si mesma e nos pais desde muito novas. Como eu falei, desde 2 anos, isso aí é esperado dela, né? E se isso não acontece, é importante que a gente volte um pouco e pense como são as nossas reações ao redor dessa criança, como está o ambiente dessa criança, né? Como está o sono, a rotina dela. Por quê? Existem várias coisas que impactam no desenvolvimento infantil, mas especialmente nesses 2 primeiros anos, o ambiente e os estímulos sensório-motores impactam diretamente em como a criança reage e aprende o mundo. Então, se essa criança não tem uma rotina balanceada, se ela não descansa o suficiente, ou se ela está num ambiente que é extremamente estimulante o tempo inteiro, isso pode gerar um sentimento de insegurança nela, mesmo que os pais estejam presentes, mesmo que eles passem segurança num afeto positivo a essa criança. Por quê? Esse sentimento de insegurança, ele não é necessariamente medo ainda, porque não existe esse conceito de medo, mas porque todas as coisas passam pelos afetos, pelas sensações, se gera uma inquietude, né, nessa criança. Inquietude não necessariamente de movimento, mas de sensação. Então, existe, como eu falei, não é necessariamente que essa criança é super protegida e por isso ela é insegura, apesar de que isso com certeza tem um impacto direto no desenvolvimento dessa insegurança. Mas eu quero deixar claro que existem outros aspectos que também fazem parte desse desenvolvimento e que fazem diferença na segurança ou insegurança dessa criança, né? Obviamente, crianças que são super protegidas, que quando estão aprendendo a andar, estão sempre com alguma coisa ou alguém ali do lado que não deixa ela cair, que não deixa ela tentar, que está o tempo todo corrigindo ela, resolvendo por ela, que não deixa ela abrir nada, tentar nada, errar nada, obviamente que isso impacta. Então, toda criança super protegida, ela necessariamente é medrosa, né? Ela necessariamente precisa dessa afirmação dos pais, ela precisa de uma constante reafirmação de si pelos pais ou pelo adulto, então ela é sempre dependente, ela não se sente segura o suficiente para fazer as coisas sozinha, para ir brincar mais longe dos pais, para estar ali à vontade num ambiente novo,
porque ela está constantemente esperando, primeiro, um direcionamento, e segundo, uma reafirmação de que o que ela está fazendo está correto, está como esperado, né? Que ela não vai fazer nada que está fora ali do que os pais esperam dela. Então, obviamente que crianças super protegidas vão sim ser crianças inseguras e mais medrosas, vamos falar, né, nesses termos, mas não necessariamente é só a superproteção que gera insegurança na criança. Como eu falei, muitas vezes ambientes que têm barulho constante, que são hiperestimulantes, né, que tem o tempo todo um som atrás, ou grito, ou insegurança, né, pais que brigam na frente de bebês, uma inconstância no cuidado da criança. Então, cuidado quando vocês analisarem ou observarem o comportamento de uma criança que é considerada tímida, para que vocês não subestimem ou superestimem uma característica específica, né? É importante olhar o contexto geral dessa criança, é importante entender como está essa constância, essa consistência no cuidado, na rotina, no descanso, na alimentação, nas respostas. Se essa criança é super protegida ou não, não necessariamente somente pelos pais, mas se ela está numa creche, se ela está sob os cuidados dos avós, se existe um outro contexto de cuidado em que ela é super protegida. É importante ter no horizonte de consciência todas essas possibilidades para que você ajude essa criança a sair um pouco mais de si e se sentir segura o suficiente para explorar os ambientes, porque isso é importante e é parte do desenvolvimento infantil, né? A criança precisa estar segura em si mesma e nos ambientes, né? Com, obviamente, supervisão, mas ter a liberdade de explorar, conhecer e, a partir daí, se desenvolver, né? Então, pensem sempre no contexto geral dessa criança,